Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso material de exercícios sobre sequências e progressões, tá certo? Vamos agora para a questão de número 15. A questão de 15 é uma questão interessante porque ela relaciona geometria e progressões, tá? A 14 depois a gente volta para dar uma resolvida. Então vamos aqui para 15. 15 diz o seguinte: se os lados de um triângulo retângulo circunscrito num círculo de raio R estão em PA, de razão R, então o raio do círculo é igual à razão da PA. Então vamos entender o que ele está afirmando. Ele está dizendo o seguinte, ó: se os lados de um triângulo retângulo circunscrito num círculo de raio R, então você tem um triângulo retângulo e você tem um círculo de raio R grande dentro desse triângulo. Então, os lados desse triângulo estão em PA de razão R. Então, você tem dois R's aqui. O R grande, que é o raio do círculo. O R pequeno, que é a razão da progressão aritmética. Então, ele pergunta, o raio do círculo coincide com a razão da progressão aritmética? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Vixe, Rivelino, essa questão é complicada. Vamos fazer um pequeno resumo aqui de geometria plana que nos permite raciocinar um pouco melhor em cima dessa questão, tá certo? Vou passar aqui algumas páginas para a gente fazer aqui uma revisãozinha. Então vamos lá. A gente precisa saber três coisas importantes para resolver essa questão. Primeiro vamos relembrar o teorema de Pitágoras. Então você tem aqui um triângulo retângulo. Imagine que isso seja um triângulo retângulo. De lados A, B, C, em que A é a hipotenusa, é o maior lado do triângulo, sempre oposta ao ângulo de 90. B e C são os catetos. O que é que me diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz o seguinte, que A elevado ao quadrado, né, a hipotenusa ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Então, relembrando aí o teorema de Pitágoras, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, primeira relação importante para ser lembrada, tá? Depois, Rivelino, depois a gente tem que lembrar aqui como se calcula a área de um triângulo retângulo. Mas, Rivelino, todo triângulo, a área não é base vezes a altura sobre 2? Concordo com você. Todo triângulo, inclusive o retângulo, a área é dada pela base vezes a altura sobre 2. Mas no caso particular de um triângulo retângulo, você pode calcular a área dele da seguinte maneira. Você tem aqui o B, o C e o A. Você pode dizer que a área de um triângulo retângulo também é dada pelo produto dos catetos sobre 2. Tá certo? Produto dos catetos sobre 2. De onde é que vem isso? Lá das relações métricas. A vezes H é igual a B vezes C. Então, base vezes altura é igual a B vezes C. Logo, como a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, eu posso trocar a base vezes altura por B vezes C. Então, a área de um triângulo retângulo, produto dos catetos sobre 2. Beleza, Rivelino, isso aí eu já lembrava. Agora, aquilo ali eu não lembro. O que é aquilo ali? A área de um triângulo circunscrito. Toda vida que você tiver um triângulo, tá certo? Circunscrito a uma circunferência, ou seja, você tem um triângulo cujos lados são retas tangentes, tá? Cujos lados são retas tangentes a uma circunferência, você pode dizer que a área desse triângulo pode ser dada pela seguinte expressão. Vamos chamar aqui os lados do triângulo de ABC. Isso aí vale para qualquer triângulo, viu? Não necessariamente um triângulo retângulo. Dado um triângulo qualquer, circunscrito, fora de uma circunferência, cujos lados tangenciam a mesma. Então, a área desse triângulo pode ser calculada da seguinte maneira. É o produto do semiperímetro vezes o raio.
semiperímetro vezes o raio. Rivalino, o que é o semiperímetro? O semiperímetro nada mais é do que a soma dos lados dividido por 2. Os lados somados dão um perímetro, isso aqui é dividido por 2. E R nada mais é do que o raio, né, ó, da circunferência. É o R grande. Então, R é o raio da circunferência. Então, a área de um triângulo circunscrito a um círculo é dado por semiperímetro vezes o raio. Então, de posse dessas expressões, a gente vai trabalhar essa questão, tá certo? Então, vamos lá. Ele diz assim, se os lados de um triângulo retângulo circunscrito num círculo de raio R estão em PA, de razão Rzinho, então R grande é igual a Rzinho. Então, vamos fazer o nosso desenho. Você tem aqui uma circunferência e você tem um triângulo retângulo. Vou desenhar aqui o meu triângulo retângulo. Pronto. Você tem aí uma circunferência e um triângulo retângulo circunscrito a ela. Aí ele pergunta, se os lados de um triângulo retângulo circunscrito a um círculo de raio R, o raio desse círculo aqui, ó, é R grande, estão em PA de razão R. Então, R grande é igual a Rzinho, o raio do círculo é igual a razão da PA. Vamos lá. Rivelino, os lados estão em PA. Como é que eu faço quando 3 lados estão em PA de um triângulo? Fácil, ó. Para você trabalhar com 3 números em PA, toda a vida que você tiver trabalhando com 3 números em PA, você faz da seguinte maneira. Um dos números vai ser X, o outro vai ser X menos R, e o outro vai ser X mais R. Pode observar que esses 3 números estão em PA. X menos R, se eu somar com a razão dá X, se eu somar com a razão dá X mais R. Por que eu coloquei X mais R logo aqui? Porque aqui é o maior lado do triângulo retângulo, é a hipotenusa. Então, X mais R está oposto ao ângulo de 90 e representa o maior lado. X menos R é esse, X é esse. Então, trabalhou com 3 números em PA, chame um de X menos R, o outro de X, o outro de X mais R. Então, está aí os lados do triângulo. Como os lados do triângulo retângulo formam a PA, eu vou achar uma relação entre X e R. Como? Utilizando o Teorema de Pitágoras. Vamos lá. O Teorema de Pitágoras diz que X mais R ao quadrado é igual a X ao quadrado mais X menos R ao quadrado. Desenvolvendo você tem que X ao quadrado mais 2xr mais r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x menos r ao quadrado é x ao quadrado menos 2xr mais r ao quadrado. Produtos notáveis, né? Quadrado da soma, quadrado da diferença. Vou cancelar, ó, x ao quadrado, vou mudar aqui de cor, para ficar melhor de você ver, ó. Vou cancelar x ao quadrado com x ao quadrado. Mas, Rivelino, os dois têm o mesmo sinal. Eu não cancelo quando eles têm sinais diferentes? Mas esse x2, quando ele passar para cá, ele passa menos x2. Aí esse x2 cancela com esse. Esse R2 também pode ser cancelado com esse. Porque aqui é positivo, quando ele vier para cá, vai trocar de sinal e eles vão se cancelar. Então, o que é que você ficou? Aqui tem 2xr, aqui tem menos 2xr. Quando esse menos 2xr vier para cá, você vai ficar com mais 4xr. 2xr, menos 2xr aqui vem para cá. Aí fica mais 4xr. Então, vai ficar 4xr igual. Quem foi que ficou do outro lado? O x2. Já? Então, desenvolvi o produto notável. X mais r ao quadrado é igual a x2 mais 2xr mais r2. Igual a x2 mais x menos r ao quadrado é x2 menos 2xr mais r2.
Cancelei x2 com x2, r2 com r2. Trouxe o menos 2xr para cá, ficou 4xr igual a x2. E agora, Rivelino? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou bem para cá, para ficar melhor para você ver. Daqui eu tenho que x2 é igual a 4xr. x2 é igual a 4xr. Eu vou fazer o seguinte. x2 é x vezes x, igual a 4xr. Um x desse eu vou passar para lá dividindo. X é igual a 4xr dividido por x. Rivelino, e você pode passar esse x dividindo? Posso. Eu só posso passar dividindo se eu tiver a certeza que esse x não é zero. Porque eu não posso, não existe divisão por zero. E eu tenho certeza que esse x não é zero, por quê? Porque x é um lado do triângulo. Se ele é um lado do triângulo, ele não pode ser nulo. Então, sem problema algum, eu posso passar esse x para o outro lado. Aí daqui eu simplifico, ó, x com x, e minha conclusão é que x, deixa eu apagar aqui, minha conclusão é que x é igual, deixa eu escrever aqui, moçada, x é igual a 4r's. X é igual a 4r's, tá certo? Minha conclusão, x é igual a 4r's. Beleza, Rivelino. Quer dizer que o valor de x é 4r's. Mas e aí? Eu preciso relacionar o r pequeno com o r grande. Você relacionou, foi x com rzinho. E agora? Como é que eu vou relacionar os dois r's? Bem, vou fazer o seguinte. Eu sei que a área desse triângulo é o semiperímetro vezes o raio. É isso que eu vou fazer agora. Então, vamos lá. Eu sei que a área do triângulo retângulo é dada pelo semiperímetro vezes o raio. Mas eu sei também que a área do triângulo retângulo é dada pelo produto dos catetos sobre 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou igualar essas duas equações. Eu vou dizer que B vezes C sobre 2, que representa a área, é igual ao semiperímetro vezes o raio. Quem é B vezes C sobre 2, Rivelino? Ora, B vezes C sobre 2 é o produto dos catetos. X vezes X menos R sobre 2. Então, X, que é um cateto, vezes X menos Rzinho, sobre 2, da área do triângulo. Produto dos catetos sobre 2. E do outro lado, semiperímetro vezes o raio. Quem é o semiperímetro, Rivelino? O semiperímetro é você somar os lados, que é o perímetro, ó, x menos r com x mais r com x, e dividir por 2. Isso aí é o semiperímetro. Então, você vai somar o x menos r, mais x mais r, e vai dividir por 2, vezes r grande. E agora? Agora você tem que x vezes x menos r sobre 2 é igual. Esse menos r com esse mais r você pode cancelar. Então, você vai ficar com 3x, ó, x mais x mais x, 3x vezes r, dá 3xr sobre 2. E agora, Rivelino? Bem, agora eu posso simplificar esse 2 com esse. Então, minha conclusão é que 3xr é igual a x que multiplica x menos r. Beleza, Rivelino. E agora? Agora, de novo, ó, esse x pode passar para o outro lado dividindo. Logo, 3r é igual a x, que multiplica x menos rzinho, né, ó, sobre x. Cancelo esse x com esse, posso simplificar. Por quê, Rivelino? Porque eu garanto que esse x não é zero, por isso que eu passei ele para o lado de cá e estou simplificando com esse. Então, daqui eu tiro aqui 3r's
3 vezes o raio da circunferência é igual a x menos a razão da PA. Beleza, Rivelino. Mas aí, como é que eu provo que R grande é igual a R pequeno? Se é igual ou se é diferente? Agora a gente vai usar isso aqui, ó. Nós mostramos que o x vale 4 Rzinhos. Então a gente vai fazer essa substituição. Onde tiver x, eu vou trocar por 4 Rzinhos. Então 3R grandes é igual a x é 4 Rzinho menos Rzinho. Daqui eu tiro que 3R grande é igual a 4Rzinho menos Rzinho, dá 3Rzinho. Simplificando 3 com 3, eu tiro que R grande é igual a R pequeno. Joia? Então, qual foi a conclusão que nós chegamos? Quando você tem um triângulo retângulo circunscrito a um círculo e esses lados estão em progressão aritmética, a razão dessa progressão aritmética coincide com o raio da circunferência que está dentro desse triângulo. Então, a razão é igual ao raio, ou seja, Rzão é igual a Rzinho. Então, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá certo? Então, a PA, então Rzão é igual a Rzinho, como ele pediu aí no problema. Então, resposta correta, verdadeiro. Moçada, com isso a gente termina mais uma questão. Vocês viram aí que essa questão foi um pouco demorada, por quê? Porque envolvia geometria e envolvia progressão aritmética, mas uma questão muito interessante, tá certo? Então daqui a pouco a gente volta para dar continuidade ao TD. Forte abraço, valeu!